8h40, a gente conversa ao vivo agora com o diretor do Procon DF, Marcelo Nascimento, que gentilmente atendeu o nosso convite para conversar nesta manhã de segunda-feira. Marcelo, bom dia, bem-vindo. Oi, Ariane. Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes da Nova Brasil FM. Vamos lá então, a gente tem aí essas férias escolares terminando, não é, Marcelo? Para muitas crianças já termina agora, para o pessoal da rede pública termina um pouco mais adiante, mas a gente tem ainda muito movimento nas papelarias, nas livrarias, dos pais que estão em busca de materiais escolares. A gente tem aí uma alta, expectativa de alta de cerca de 9% nos valores desses itens, mas muita gente, quando pega a lista de material ali, fica em dúvida sobre o que está certo, o que não está certo, o que é que a escola de fato poderia pedir e o que não. Então vamos a essas dicas para quem está nos acompanhando. Volta e meia a gente se pergunta com relação aos materiais de uso coletivo. Então, por exemplo, resmas de papel, grampeador, álcool em gel, giz de cera, giz para quadro. Como é que é isso? Material de uso coletivo pode ser pedido pela escola ou não? Ariane, não pode. Mas existem alguns materiais que eles podem ser classificados como de uso coletivo, mas que se tiver uma justificativa para que ele seja utilizado pelo aluno na sala de aula, ele pode até ser pedido, né? O que diz a lei que considera o material de uso coletivo? É aquele material, aquele item que não atende às necessidades individuais didático-pedagógicas do aluno, né? Ele serve para atividade da escola em si, né? Então, materiais administrativos, de escritório, de limpeza, materiais de expediente, de uso genérico. Então, todos esses materiais não podem ser solicitados para os pais responsáveis. Por exemplo, não se tem como, a título de exemplo, por exemplo, um rolo de papel higiênico. A escola não poderia pedir esse tipo de item para o aluno, mas se esse rolo for utilizado numa atividade, uma determinada atividade, vamos supor, uma atividade artística do aluno, ele pode ser solicitado, mas tem que ser informado pela escola qual que é a destinação, a finalidade daquele material que está sendo solicitado. Marcelo, muito bom dia. Eu queria te perguntar sobre a compra de agendas escolares padronizadas com o calendário da escola. Essa compra ela é opcional ou os pais e o aluno ali eles devem seguir essa agenda do colégio? Bom, esse item tem que estar discriminado ali no contrato, né, junto à instituição de ensino. Né? Ali tem que ser previsto ali se a agenda é um item obrigatório a ser adquirido, né? E se essa agenda ela só pode ser indicada pela escola, aquela determinada agenda, se for uma agenda de autoria própria da escola. Né? Ela não pode indicar ali, você tem que comprar sua agenda em determinada papelaria ou da marca tal. Né? A não ser, como eu disse, se for uma agenda ali de autoria própria, ali, que ela mesma desenvolva, seja de uso exclusivo da escola. Aí ela pode sim solicitar que os pais façam a compra dessa agenda. E Marcelo, e quando a escola cobra uma taxa a título de material escolar, por exemplo, ela não solicita a compra de alguns materiais coletivos, mas pede que o pai ou responsável pague um valor X para que ela possa fazer essa compra. Isso pode ou não? Não, não pode. A escola não pode estabelecer nenhum tipo de taxa a título de material escolar de uso coletivo. Inclusive, nós temos uma lei distrital aqui, uma lei de 2019, que ela é expressa nesse sentido. Ela proíbe que as escolas estabeleçam qualquer tipo de taxa de uso coletivo. E essa também foi uma alteração também que houve na lei, embora há uma lei federal, né, que trata sobre o valor das anuidades escolares, mas teve uma alteração em 2013 que incluiu um dispositivo na lei também para prever que é vedado qualquer tipo de pagamento adicional ou fornecimento de material escolar de uso coletivo. Né? Então, também disciplinando ser proibida qualquer cobrança de taxa. Essa taxa, na verdade, ela tem que vir já cobrada pelas escolas no valor da anuidade escolar. Sim. Então, quando a escola vai apresentar para os pais a conta, né, o cálculo, o percentual de aumento, como você falou no início, que a expectativa é em torno de 9%, as escolas têm que apresentar ali, desculpa, você falou 9% dos materiais escolares, né? Isso. Então, o material dispositivo já tem que vir discriminado na anuidade escolar.
Então, ali na unidade escolar tem que constar o porquê daquele percentual, quais foram os itens considerados para aquele reajuste. E aí sim, não há problema que ela já, para o funcionamento da escola, ela estipule, né, só pese ali esse valor já distribuído aí ao longo dos 12 meses, ou 6 meses, se for uma semestralidade. Muito bem. Caso haja recusa do pai ou responsável, já sabendo dos seus direitos de entregar algum desses materiais contidos na lista, não pode haver qualquer tipo de problema na efetivação da matrícula ou alguma sanção ali para o estudante. Nada disso está dentro da lei, né? Não, não pode, né? O aluno não pode ser retirado de sala de aula ou não pode ser impedido de acessar a escola se ele não tiver com material escolar, né? Nada que uma boa conversa entre o pai e a instituição, né, não resolva um eventual problema aí de aquisição daquele material. E lembrando também, Ariane, que aqui no Distrito Federal nós temos também uma outra lei que estabelece a possibilidade dos pais responsáveis entregarem o material escolar até 8 dias antes do início das atividades, mas de forma fracionada. Então o pai, ele pode entregar, o material vai ser utilizado no primeiro semestre, logo ali, em janeiro ou fevereiro, antes das aulas, e o material que for utilizado no segundo semestre, entregar já ali em meados ali de julho ou de agosto, 8 dias antes do início das atividades. Para isso, Ariane, se a gente tiver tempo, claro. Se a gente tiver tempo, o que é interessante que os pais obtenham da escola? Na verdade, é uma obrigação legal que as escolas têm de entregar para os pais, mas nem todas fornecem. Na verdade, a gente vê que algumas escolas não fornecem esse documento para os pais, que é o planejamento pedagógico. Ele é um documento que a escola apresenta para os pais, discriminando as atividades, o conteúdo, né, e os objetivos que vão ser trabalhados durante o semestre ou o ano letivo. Junto desse plano pedagógico vai um outro documento chamado de plano de execução, que ele instrumentaliza, ele detalha as atividades didático-pedagógicas que serão utilizadas no decorrer do semestre ou do ano, inclusive a metodologia. E dentro desse plano de execução tem que estar ali consignado o material escolar a ser utilizado nas respectivas atividades. Ali o pai vai saber por que está se exigindo, vamos supor, 10 lápis de cor, por que está se exigindo ali determinado tipo de caderno. Então, esse plano de execução, ele vai discriminar o quantitativo do material escolar que está sendo pedido, as atividades que são utilizadas e o porquê que ele está sendo solicitado. Então, é uma obrigação legal das escolas distribuir esses dois documentos para os pais, né, para eles sim, eles vão poder se programar o que comprar, o que eles vão poder reaproveitar do ano ou do semestre letivo. Então, isso é muito importante que os pais tenham ciência desses dois documentos que eles devem ter em mãos. Muito bom. Agora 8h48. Esse foi o Marcelo Nascimento, diretor do Procon DF, falando conosco aqui sobre algumas dicas para que você aí, pai ou responsável, saiba do que pode ou não ser cobrado e dos seus direitos na hora de comprar e de entregar o material escolar. Marcelo, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Boa semana. Eu que agradeço o convite, Ariana. Então, uma excelente manhã a todos. Um abraço, Paulo, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Tchau, tchau.